Fala rapaziada, tudo certo? Hoje nossa live vai ser com o nosso parceiro Patrick Teixeira. Estou esperando ele chegar aí. E aí vamos falar sobre a história do campeão. Galera, eu tive a honra de conhecer o Patrick Teixeira. A gente conversou, trocamos altas ideias. E cara, é um cara humilde, é um cara querido. Ele vai contar a história dele. É legal ele contar, sacou? Eu não vou ficar dando spoiler, porque não vai ter graça. É legal ele estar aqui contando pra vocês, um campeão mundial de boxe aqui conversando com a gente, falando pra vocês sobre o que é ser um campeão mundial de boxe, o que é ser um campeão, uma referência, sacou? O que isso muda na nossa cabeça? O que será que passa pela cabeça de um cara que de repente é campeão mundial? Porra, é uma loucura, cara. É uma parada assim que vira a cabeça do cara. E o controle emocional do cara para manter isso de uma forma racional, saudável. Pera aí. Imaginem a responsabilidade, galera. Ser responsável por defender um título mundial, um brasileiro. A gente já sofre preconceito pra caralho no boxe, no mundo, né? Por sermos tupiniquins, por sermos subdesenvolvidos. Nosso boxe é muito bom, mas ele não é respeitado, tão respeitado lá fora. A gente tem alguns ícones como Popó, Maguila, nosso grande ícone, que é Hall da Fama Internacional junto com o Muhammad Ali. Foi o único brasileiro que chegou lá, que é o Éder Joffre. Mas são poucos. Estados Unidos você tem uma porrada de gringo que é foda no boxe, Inglaterra também, na Europa, então é bem diferente, Eu tô com óculos que eu tava lendo, ó, tá lendo isso aqui, ó, filosofia, eu gosto de filosofia, né, e agora eu tô tendo que usar óculos pra ler, porque eu tô com vista cansada. O que é vista cansada? Um cara que tem 110 quilos, meu tamanho, 1,90, fica com a vista cansada, meu irmão. Porra, não fode, né? É até engraçado isso, cara. Pelo amor de Deus, ficar com vista cansada. Sem noção. Opa, Patrick Teixeira chegou, meu querido. Vamos lá. Eu sou muito preciso em dizer, eu não conheço ele de verdade. O que ele está fazendo ali é marketing. Então, galera, quando vocês veem um atleta fazendo algo que vocês podem julgar como sendo certo ou errado, entendam, tem muita coisa por trás. Às vezes o cara está ali fazendo um teatro para conseguir mídia. Não é isso, Patrick? É a parte que tem que vender o show, não adianta, é entretenimento. Tanto como em cima do ringue ou do octógono, o cara tem que vender, né? O que paga as bolsas milionárias é vender, a TV comprar, as pessoas comprar, os fãs. Então, às vezes, ser arrogante vende bastante, todo mundo paga para ver o cara apanhar, né? No caso. Então, essa é uma parte... Muitos atletas têm isso, né? Eu, pessoalmente, sou eu mesmo, eu deixo mais para a parte do boxe mesmo. Sou eu mesmo, mas tem gente que sabe vender, né? E é uma parte muito importante para o boxe, isso é muito importante, fazer esse show, até briga e tal, essa faz parte do jogo, né? Vamos dizer assim. É uma forma de promover o esporte. Porque se olhar na televisão, galera, quando vocês leem o jornal, vocês ligam a TV, dificilmente você vai ligar o Jornal Nacional, ou qualquer jornal, e vai estar escrito assim, fulano de tal fez um projeto social e ajudou 50 mil pessoas. Fulano de tal doou não sei o que para fulano de tal. Não, é sempre morreu, matou, assassinou. O ser humano tem uma cultura natural a prestar atenção no que é negativo, chama muito mais atenção. E o esporte, às vezes, por mais que os atletas sejam atletas como o Patrick, atletas íntegros, eles têm que fazer parte do show na hora da encarada. Por exemplo, Patrick, eu vou falar um exemplo. A encarada, como é que é a encarada dos dois atletas? A encarada normalmente mostra algo
que um quer matar o outro, basicamente. Um quer pegar o outro, é quase como se fosse uma briga, né? Então tem que ter aquela tensão para o público sentir que um vai matar o outro, que se espera uma luta, né? Então é aquela tensão, aquela onde um empurra o outro, até tem gente que bate, então é uma parte da luta que tem que vender, né? Não adianta, o esporte sobrevive vendendo, né? Patrick, você acredita que aquele momento da encarada, que ele pode muito bem, por exemplo, se você que teve muitas experiências disso, você já chegou na frente de um cara que você conhecia, que você não tinha raiva dele nenhuma, você até respeitava ele como atleta, mas você teve que fazer aquela cara de mal, fingir que queria matar ele para poder vender o peixe da luta? Normalmente, quando eu vou lutar, eu sou muito tranquilo, pessoalmente, assim, eu não... Na parte de sentimento, eu não tenho raiva de ninguém, eu tenho com muito esporte, mas normalmente na frente das câmeras a gente tem que fazer uma cara de mal, fazer para vender, não adianta. Faz parte, né? Então, como eu sou muito tranquilo, mas ali na frente a gente tem aquela tensão, a gente olha sério, mas nunca passou disso. Tem gente que empurra, tem gente que já faz uma aglomeração, empurra e fala muito, que é talk trash, né? Fala umas besteiras lá na hora, mas eu sempre fui tranquilo mais nessa parte. E, Patrick, tira uma dúvida para mim, cara. Eu acredito muito em uma coisa que eu valorizo bastante, que eu estudo bastante, que é o controle emocional. A gente conversou antes umas 2 vezes no WhatsApp aí, horas falando sobre esse assunto. Você me deu várias aulas sobre isso, mas eu queria que a gente passasse para as pessoas o quão é importante o controle emocional, que é o que faz com que o cara continue. Por exemplo, o foco. O quão difícil é o cara manter o foco. Por exemplo, foi lá, lutou, perdeu a luta. E aí? Como que você faz? Você que é difícil, né? Quando a gente vamos dizer, como perder uma luta, é que nem tomar uma rasteira, dar um passo para trás, né, na vida de um boxeador. Então, a gente fica com, vamos dizer assim, com mil demônios, né? Insegurança, a gente fica preocupado talvez que falte um patrocinador, a gente fica sem chão, vamos dizer, fica muito chateado, a gente fica sem plumo. Então, voltar e marcar uma luta, guardar toda a energia para uma próxima luta, focar de novo, depois de uma derrota, é difícil. Eu tenho só uma derrota na minha carreira, né, que faz 4 anos. A primeira vez que eu perdi, né? Então para mim foi muito difícil, para mim como atleta e tantas as outras pessoas, até o empresário às vezes falando e a gente querendo voltar fica já é difícil. Então o foco é o mais importante. Então voltar e focar de novo é o mais difícil, porque a gente fica desmotivado, falta aquela energia, aquela vontade de novo para vencer. E nesse momento, aquela hora que você tá ali, desmotivado, perdeu a luta, os patrocinadores estão em cima, treinador questionando, você se questionando, o treino, o que você pensa na hora de você ir treinar? O que você pensa na hora de você fazer essa mudança de mindset? Não, peraí. Eu perdi uma luta só. Foi só uma coisa. Eu tenho uma história. Eu sou um lutador. Lutadores estão expostos a perder também. Como eu vou fazer para eu melhorar? Porque tem muita gente que faz assim, Patrick. Eu vejo na carreira de atletas. Perdem uma luta e depois perde a próxima, e fica oscilando. Você não. Você perdeu uma luta, depois ganhou todas. Isso é uma mudança de mindset. Isso é uma mudança muito grande no controle emocional e no motivacional, sacou? É isso que eu quero que você passe para a galera. O que passa pela sua cabeça? O que faz você ser assim para outras pessoas aprenderem a ser assim? No caso, quando eu perdi, eu tive que fazer, na primeira coisa, tive que fazer uma autocrítica, ver as partes que eu errei, ver onde que eu errei na luta em si, na parte técnica no boxe. Eu corrigi um pouco isso,
treinando na academia, mas o que sempre me motivou era a vontade de ser campeão do mundo. Eu tinha que ser campeão do mundo para mim. Então eu tinha que treinar, eu tinha que ser o melhor Patrick Teixeira, o mais dedicado no treinamento, o mais disciplinado. Eu tinha que ser o melhor de todos. Então eu foquei nessa luta, vamos supor que eu foquei no cinturão e eu tinha que chegar até lá. Então eu foquei toda a minha energia nisso. Então eu corrigi erros, tive que superar lesão, tive que superar críticas, mas graças a Deus eu consegui voltar no caminho da vitória. Patrick, você falou uma coisa aí que eu que trabalho com essa parada de coaching de controle emocional, eu que trabalho tentando ensinar as pessoas a serem pessoas com esse mindset de campeão que você tem já de fábrica, mas que é muito raro. Tudo que você falou referencial pessoal. Eu preciso ser o melhor Patrick. Ou seja, você precisa ter a melhor versão de você mesmo, sacou? É isso que as pessoas têm que enxergar. Os grandes campeões, eles não se comparam a outros campeões. Eles se comparam a eles mesmos no presente. Assim, hoje eu vou ser pior do que eu vou ser amanhã e melhor que eu fui ontem. É um processo de crescimento gradativo que, por mais que hajam barreiras emocionais, como uma derrota que aconteceu no seu caso, que todo mundo pressionando, mesmo assim, o foco fica lá na frente. E como que você atinge o foco lá na frente? Com objetivos de curto prazo. Por exemplo, perdi essa luta. Bom, por que eu perdi? Aí o que eu fiz? Eu racionalizei, eu pensei. Bom, eu perdi porque eu tive um diferencial técnico que não me permitiu ter o resultado, por mais que eu tivesse o físico, e o cardio e o emocional controlado, não me permitiu ter o resultado que eu gostaria. O que eu vou fazer? Vou voltar e vou treinar essa técnica para que nunca mais ela seja um problema para mim. É isso. Tive que corrigir bastante coisa, mas graças a Deus eu corrigi. E quando a gente coloca um foco, uma meta, o principal é um dia de cada vez. Todo dia eu vou vencer um dia. Olha só. Eu falei, todo dia eu ia dar meu melhor. Hoje eu vou dar o melhor, amanhã eu vou dar o meu melhor e assim cada dia um pouquinho, até eu chegar no meu objetivo e na minha meta principal, que era ser campeão do mundo e que é difícil também se manter campeão. Eu ia perguntar exatamente isso, Patrick. Você parece que leu o meu pensamento. Beleza. Patrick Teixeira foi para a luta para o cinturão, que era o objetivo da vida dele. Ganhou. Putz, e agora? Patrick Teixeira para de treinar, para de evoluir, já ganhei o que eu queria, fechou, se aposenta. O que acontece? Não, eu tenho que manter o cinturão, né? Que eu também não tenho o objetivo de só ser campeão mundial. Eu tenho também um sonho também de gostaria de deixar o boxe no Brasil mais popular do que é hoje. Mais popular. Voltar talvez nos anos 80, 90, que o boxe tinha bastante espaço aqui no Brasil. A gente tem que recuperar a audiência que foi perdida. Então, eu tenho que trabalhar. Eu sei que tem muito trabalho pela frente, tanto na academia quanto fora dela, porque eu tenho também que quebrar algumas barreiras. Sou uma pessoa que não fala muito, eu sou uma pessoa tímida, tenho dificuldade às vezes de falar. Para mim, às vezes é difícil, às vezes é mais fácil lutar do que estar falando. Então, eu quero deixar o boxe mais popular. Então, eu tenho que treinar muito, que agora todos vão mirar em mim, né? Que eu sou o campeão, os 15 do ranking estão olhando para mim, eu sou o foco deles agora. Então, eu tenho que me preparar muito bem, tem que estar focado, tem que continuar com a dedicação, disciplina, que é o principal, que o meu diferencial, acho que é a disciplina. Eu sou um cara muito disciplinado, eu abro mão de festa, abro mão da minha família que mora em Santa Catarina para estar aqui em São Paulo treinando, focado nos meus objetivos e nas minhas metas. Essa postura, galera, que ele está falando de metas, de foco. Cara, na vida existem dois tipos de pessoa. Existem as pessoas que passam pela vida e existem as pessoas que serão lembradas pelas outras porque elas fazem a vida delas. E na vida delas, elas fazem o exemplo para outras seguirem.
Tem duas formas de você evoluir. Você pode evoluir com os outros ou você pode evoluir errando. As pessoas que trazem o conhecimento do esporte, de vida, de superação, são essas pessoas tipo o Patrick, que vêm e ultrapassam a linha do comum. Geralmente a gente sempre trabalha, a gente sempre se cuida, a gente sempre se dedica a alguma coisa, seja ela qual for. Mas abdicar de tudo por um objetivo é uma escolha para poucos. Poucos. Eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram ter um resultado histórico na vida sem tomar essa decisão. Porque quando você tem tempo, que é o que a gente tem na vida, a gente tem que determinar o que é mais importante se fazer nesse tempo. Por exemplo, eu não sou um atleta lutador de boxe, eu não sou um lutador profissional de boxe, não. Eu sou um cara que já fez uma lutinha ali, fez um negocinho aqui ou outro e tal, e estudo boxe, ensino boxe. Mas a minha proposta de vida é parecida com o Patrick. Eu acho que é isso que tem interessante. O Patrick está preocupado não só em conseguir manter o título, não. Ele quer que o esporte boxe cresça, volte a ter o valor que ele representa no mundo inteiro, também no Brasil. Porque o boxe ainda é o esporte de luta mais bem pago do mundo. Ainda é. Patrick, eu queria que você contasse pra gente também uma outra parada legal. Quando você começou, lá no comecinho mesmo, aquela coisa de, pô, vou treinar boxe. Você vai fazer o quê? 20 anos, 10 anos? Já faz 15 anos já. 15 anos. 15 anos atrás, você tinha, sei lá, 10 anos de idade. Aí, beleza, vai o Patrick lá. Naquela época que você era nada, você era só alguém que decidiu treinar boxe. Você não era conhecido. Nem na academia você era conhecido. A sua cabeça naquela época, você sonhava ou cogitava naquela época que você seria campeão mundial de boxe? Quando eu comecei ali, tinha 11 para 12 anos, né? Eu era gordinho, comecei a treinar boxe em Santa Catarina, em Sombrio. Comecei numa academia de boxe, meu padrasto sempre falava do Bruce Lee. Aí eu falei, eu preciso treinar alguma coisa, eu quero ser algo parecido com o Bruce Lee. Aí eu procurei uma academia, comecei numa academia de boxe. No primeiro momento, quando eu treinei umas 2, 3 semanas, dali em diante, eu sabia, eu quero ser lutador de boxe. E o meu sonho era ser um lutador profissional de boxe, não era nem ser campeão mundial. Eu tinha o sonho de ser um lutador profissional de boxe. Esse foi o meu primeiro objetivo ali quando eu comecei no boxe. Então, por isso que eu continuo. Depois que eu comecei a lutar, eu nunca mais parei, tô até hoje, né? Então, o meu objetivo principal naquela época, que eu era até gordinho, era treinar boxe e ser um boxeador profissional, só naquela época. Olha só que legal. Patrick, eu recebo no canal, só para você saber, né? Você já sabe, mas para as pessoas saberem. Hoje, a gente tem o segundo maior canal de boxe do mundo inteiro, que é o nosso aqui no Brasil. Muita gente nem sabe, muita gente nem tem noção do quanto o boxe pode crescer fora do Brasil, do quanto o boxe pode ter um resultado positivo. Eu lembro no início, quando eu sonhei assim, em começar a trabalhar com luta, eu nem sonhava em treinar boxe. A primeira parada que eu fui treinar foi karatê por causa do meu pai. Mas a minha cabeça funcionou igualzinha a do Patrick. Meu pai treinava karatê. A gente falou sobre isso também, né, Patrick? Eu vou falar pra galera, mas a gente já falou sobre isso. Eu era fã do Bruce Lee também, sacou? Eu achava foda ele ser um cara que criou uma arte marcial, um cara que revolucionou, um cara pequenininho que tinha coragem de enfrentar oponentes maiores. E eu achava demais aquela coragem, aquela segurança que ele tinha. E eu era um cara gordinho também, igual o Patrick. O Patrick não parece um cara gordinho mais, mas tipo, eu era um cara gordinho, né? E eu queria ser diferente. Na época eu treinava karatê porque meu pai fazia karatê, então o meu referencial foi o karatê, foi onde eu encontrei. Mas ter um herói, é onde eu quero chegar, ter um herói. O que é um herói? Um herói é alguém que a gente busca como referência de vida. O herói não pode ser aquele cara que luta bem só. Porque só lutar bem, ele pode ser um filho da puta e lutar bem.
acontece? O herói não pode ser só o cara que é bonzinho. Porque se ele for um cara bonzinho, mas for um fraco, uma ovelha, uma presa, não for um predador, não for um dominante, ele não vai passar segurança para ninguém. O herói, ele é a união dessas coisas. É quando o cara tem virtudes como pessoa e virtudes como guerreiro. Esse era Bruce Lee. E isso é o que a gente procura quando a gente acha um Patrick Teixeira da vida. Quando a gente acha alguém que a gente pode seguir e falar assim, eu tenho orgulho de seguir esse cara aqui, porque esse cara aqui, ele é humano, ele é generoso, ele é humilde, ele é bom e ele é muito forte, ele é muito determinado, ele é um guerreiro. E ele vira o quê? Um herói, um referencial. O que acontece hoje na vida da gente é que a gente tem muita informação com a internet, com essas coisas todas. E aí o que acontece? As crianças, que são o futuro, eles ficam perdidos no meio desse monte de Instagram, de piada, de Facebook, de não sei o quê, de YouTube, de comediante, que não ensina porcaria nenhuma pra ninguém. Só faz você ficar idiota. E aí, quando a gente tem a oportunidade de trazer o Patrick aqui, trazer pessoas que vão ensinar você a ser uma pessoa melhor e provar por experiência de vida que é possível, a gente tenta mudar isso na cabeça das pessoas. É essa a proposta. Patrick, agora eu vou te perguntar uma outra coisa, só porque... Galera, o Patrick, ele é assim mesmo, tá? Ele fica quietinho, prestando atenção, mas a cabeça dele tá assim, ó. A milhão. Patrick, eu queria que você dissesse para mim o seguinte. Eu sou treinador de boxe, vai fazer quase a sua idade. E é uma merda ensinar pra galera fundamento. Fundamento mesmo, de escolinha de boxe. Como que faz o jab certinho, o cruzado certinho, uma passada, uma esquiva, aquela coisa assim, a base do boxe. Eu queria que você, como campeão mundial, me dissesse o quão isso é importante para você. Os fundamentos, o fundamento é o principal. Vamos dizer que é como construir um prédio, né? A base tem que ser forte. E o fundamento é a base. A base tem que... Por isso que a gente tem que aprender o boxe certo, porque senão a gente fica com vícios, né? E a base, até para mim, que sou campeão mundial, volta e meia eu volto na frente do espelho e corrijo os movimentos, o jab, direto, cruzado, passadas, porque é a parte mais importante do boxe. E passar isso para as pessoas é mais difícil ainda. Eu, como lutador, acho que é fácil, mas eu ensinar uma pessoa a boxear é muito difícil. Então, ser um treinador, ou um técnico, ou um coach é difícil. E passar o que você vê para as outras pessoas. A base é muito importante. Eu sempre trabalho, corrijo, jab, direto, cruzado, mesmo no nível que eu tô, que às vezes a gente aprende tanta coisa, mas a gente tem que voltar para o começo para corrigir um jab, um direto, girar bem o tronco, que é uma coisa que tem que estar sempre corrigindo, para mecânica do golpe, para força, velocidade, tudo isso. Pois é. Esse momento assim, é importante para quê? Para essa garotada entender que o que eles estão fazendo no início, quando eles começam a aprender o boxe, é exatamente a base do que eles vão fazer lá no final, quando eles forem campeões mundiais. É isso que eu quero que eles entendam. E tendo uma referência como você, que é o nosso referencial de qualidade no boxe, galera, pensem bem. O campeão mundial de boxe treina, até hoje, fundamento. Quando eu criei o canal no YouTube, para ensinar as pessoas a base do boxe. Porque não dá para eu ser personal de boxe de todo mundo. Mas eu me preocupo com cada detalhezinho. Para quê? Para tentar fazer o cara, pelo menos, o jab, ele vai aprender. Se ele souber fazer, pelo menos, um golpe decentemente, e os outros tudo mais ou menos, pelo menos ele tem alguma coisa. Tem uma frase do Bruce Lee, não sei se o Patrick lembra dessa. Bruce Lee falou uma frase que eu achei foda no livro dele, que é a seguinte: eu temo mais um guerreiro que faz 1000 vezes o mesmo golpe
do que um guerreiro que faz 1000 golpes diferentes. O que isso representa para você, você que gosta do Bruce Lee? Representa a perfeição, né? Porque tu treina um golpe só, tu tá focado num golpe só, mas tu faz ele com mais eficiência, qualidade, velocidade e força, né? Tu beira a perfeição, né? Treinar 1000 vezes o jab, só o jab, teu jab vai ser um golpe praticamente perfeito. Talvez tu não chegue nem a encostar no cara se o cara tem uma envergadura longa, só com o jab o cara te ganha a luta. Simples. Essa é a visão profissional. Vou te perguntar sobre um atleta agora, peso pesado. Eu sei que você acompanha boxe até mais que eu. Deontay Wilder, que é o Bronze Bomber. Ele perdeu agora, né? Perdeu para o Gipsy lá, o cigano Tyson Fury. Ele é um especialista. Diria que ele seria, se eu fosse falar no Bruce Lee, um cara que faz só um golpe. Como você analisaria a estratégia dele? Por que ele faz isso? Qual é a estratégia, primeiro, para a galera que não sabe, né? E por que ele fazia isso? Por que você acha que deu tanto certo? Não sei se é a estratégia dele ou uma vantagem física, né? Porque ele usa sempre muito jab e acaba a luta com a direita, né? Com uma força que ele pega muito duro. Quando a gente fala no boxe, ele tem uma pegada muito forte. Então ele cansa o cara normalmente, ele fica jabeando até o cara cansar e coloca a direita dele, que é muito potente. Normalmente ele ganhou 99,9% das lutas por nocaute. Então era o golpe principal dele. Eu nunca vi ele dar um upper. Eu já vi ele, tipo, uma vez ele deu um gancho de cintura, mas de sacanagem num clinch, que ele tava brincando com o cara, deu uns ganchinhos ali, mas você via que ele tava rindo até. Ele só nocauteou todos os grandes oponentes, que ele não teve oponentes fáceis, teve oponentes difíceis. Exemplo desses oponentes difíceis. Essa última luta dele que ele ganhou, a primeira não foi tão fácil assim. Então, já foi uma luta de médio a difícil. Sendo que o cara estava voltando. Ele já pegou atletas difíceis. Dentre esses atletas difíceis, ele sempre conseguiu fazer o jogo. Onde eu quero entrar? O jogo. O boxe é um esporte inteligente. O boxe não é um esporte de porradaria. O boxe é um esporte de estratégia. Dentro disso, dentro dessa ideia de que o boxe é um esporte de estratégia, o que representa o jogo dentro da vida de um atleta profissional? A estratégia... Tem uma estratégia dentro do ringue e fora, né? Dentro do ringue, a gente tem que sempre estudar bem os oponentes, a estratégia, o jogo. Que nem tu falou, o Wilder, o peso pesado, ele tem a direita muito potente, mas facilmente a gente pode fazer uma estratégia de anular a mão direita dele. Talvez foi isso que Tyson Fury fez nessa última luta e ganhou dele. Então, por isso que a gente tem que sempre sair da nossa zona de conforto e estar aprendendo mais, né? Quanto mais a gente saber, a gente pode usar novas estratégias em cima do ringue. Fora dela também a gente tem muita estratégia no treinamento, na preparação da luta, ter uma boa preparação, se preparar, estudar bem seu oponente, ter uma boa alimentação, porque a gente tem que tirar peso, a gente tem dificuldade nisso também. A gente usa estratégia para tudo isso. Então, galera, a importância da estratégia, a importância do fundamento, a importância do foco. Eu, sinceramente, eu não sei nada de boxe. Eu não sei nada de esporte. Eu estou sempre aprendendo. Sempre. Todo dia eu vejo uma luta, vejo alguma coisa, alguém manda algum vídeo para mim, ou eu conheço alguém do esporte que me ensina alguma coisa nova. É um aprendizado constante. E exemplos como o Patrick, exemplos que a gente às vezes esquece ou não tem ideia de história, fazem a gente aprender muito. E o melhor, faz a gente se motivar a dar continuidade ao que a gente faz. O Patrick não é um exemplo de boxe, ele é um exemplo de pessoa. Se você é um pintor, sei lá, um arquiteto, não sei o que você faz.
Se você tiver essa postura que ele tem, você vai ser o melhor arquiteto. Você vai ser o melhor pintor. Ter foco concreto, abdicar de tudo pelo seu objetivo, perseverar diante das dificuldades, é o caminho da perfeição, é o caminho do sucesso, porque você evolui sempre. Você não tem nenhuma fuga, você está sempre no foco. Independente do viés, da dificuldade, das variáveis que você pode sofrer negativas, você permanece no seu foco. Isso faz com que você tenha resultado. Determinação é sinônimo de sucesso, se você mantém a determinação e o foco. O segredo do Patrick ele é um cara que nasceu inteligente, porque para jogar boxe tem que ser inteligente, focado, porque ele é um cara focado, e determinado. O que o treinador dele pegou e fez? Colocou a técnica, a resistência, a força. Meu irmão, colocando isso dentro de um pacote como esse, o resultado é superação, 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 superação. E aí as coisas começam a acontecer. Então, galera, não é só o Patrick que é assim. Se você acha que você não consegue, você já está achando errado. Você acha, você está errado. Veja o exemplo. Aprenda, sacou? Ele falou de fundamento. Ele falou de jogo de boxe. Agora, Patrick, mudando o assunto um pouco, eu queria falar sobre medo. O que é o medo para você? Quando que ele acontece? Como você lida com ele? Acho que o medo é o que deixa a gente vivo, né? Mas tem diferentes tipos de medo, né? Depende do medo. Eu tenho medo de altura, tenho medo de água, que não sei nadar direito. E também, alguns medos aí, alguns. O medo é algo que deixa a gente vivo, mas também que pode ser um bloqueio para a gente, né? Que nem às vezes tem muitas pessoas que sobem em cima do ringue, até para fazer um sparring, para ele já é uma luta, até ele subir em cima do ringue, né? Por causa do medo. Um pouquinho de medo faz bem e o excesso dele faz mal, depende da dosagem. A gente, todo boxeador, não sei, alguns, eu tenho um pouquinho de medo, mas também um pouquinho de ansiedade. A gente tem que aprender a controlar isso. Controlar o medo e a ansiedade. Isso aí é controle emocional, galera. Ele aprendeu sozinho a partir de repetição e de autoconhecimento. Mas o medo, ele pode ser controlado e a ansiedade também a partir de técnicas. Racionalizar, pensar no que está acontecendo de uma forma racional. Às vezes escrever o que está acontecendo para você enxergar de fora, mudar o foco, um foco externo. Tem várias técnicas para você trabalhar o sentimento, qualquer um, ansiedade, medo, depressão, qualquer tipo de sentimento, sentimentos em geral, que são emoções, que são passionais. Você tem que se distanciar dela, porque senão você está sentindo ela, e quando você sente ela, você não consegue se relacionar de uma forma racional, relacionar racionalmente. E aí você se envolve nela. E aí você entra no furacão, que é quando você sobe num ringue para fazer um sparring, igual ele está falando. Posso usar meu exemplo. Eu fiz uma vez um sparring com um atleta lá na Delfim, atleta profissional que já lutou várias vezes, que é o Vinição. O cara treinava comigo, o cara tinha 100 e poucos quilos. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu fiquei suando frio. Sabe, porque o cara tinha acabado de lutar, o cara tava em forma. E eu tava ali, tipo, só puxando treinozinho, puxando manopla pra galera e dando aula pra menina. Aí que pega e fala assim, sobe lá, Brunão, vai lá treinar com ele. Eu tive medo. Ter medo não é um problema. Todos nós temos. O Patrick Teixeira, que é um campeão, teve medo em alguns momentos. Bruce Lee já teve medo. A diferença é uma diferença simplória que um grande treinador chamado Cus D'Amato falou muito bem. Você conhece o Cus, né? Melhor do que eu, que é o treinador do Mike Tyson, entre outros grandes atletas. Ele falou que o medo é como um fogo. E o fogo ele pode ser dominado para aquecer a sua casa e aquecer o seu alimento. Ou
para incendiar a sua casa com você dentro. Se a emoção ela não é domada, ela faz isso, ela toma o seu corpo e você não pensa. E quando o cara está com raiva, vai acontecer o que aconteceu comigo. Sabe o que eu fiz? Vou falar o meu exemplo, para não ficar usando os exemplos dos outros. Subi no ringue com o cara. Primeiro jab que ele deu, eu tentei fazer um golpe de encontro. Ele bloqueou o golpe de encontro. Aquele golpe de encontro simples, esquiva por fora, bate o golpe de encontro. Falei, pô, ele é mais pesado que eu, vou acertar, né? Joguei o golpezinho de encontro, passei por baixo do braço dele. Quando eu passei por baixo do braço dele, que eu tô passando aqui, ó, a outra mão já vem cruzada aqui, que a minha cabeça quase saiu do pescoço. Por quê? Porque eu errei o golpe de encontro, ele bloqueou e cruzou com a mesma mão. Ele viu o que eu ia fazer. Eu não consegui racionalizar, porque eu estava emocionado, com medo. Sabe o que eu fiquei fazendo? Eu fiquei o round inteiro tentando encaixar o golpe de encontro nele. E ele se ligou, cara, que eu estava fazendo a mesma coisa. Ele fez um monte de antijogo estratégico do que eu estava fazendo. Eu não acertei um golpe de encontro nele, nenhum. Fiz um sparring de merda, porque eu tive medo. Outras vezes, depois disso, eu me analisei e tal. Eu era novo ainda. Outras vezes eu fiz sparrings que eu me machuquei, mas que eu conseguia pensar. E aí eu não sofria tanto, porque eu conseguia mudar o jogo, que eu conseguia me relacionar com o que estava acontecendo sem me expor tanto por falta de preocupação. Não é isso, Patrick? É muito importante, porque imagina você dentro de um ringue em Las Vegas, com a torcida gritando, tu com o supercílio cortado, com sangue dentro do olho, tudo é um momento muito difícil ali, tu sofre uma pressão emocional muito grande, o treinador gritando, tu todo cortado, e tu tem que manter a calma e seguir o teu plano, a tua estratégia, e manter o teu jogo para sair daquele momento difícil. Então, a gente manter a cabeça no lugar é muito importante. Porque todo momento difícil passa. Todo momento difícil passa. Essa frase, a gente vai terminar nossa live com essa frase. Patrick, sabe por quê? A gente está passando por um momento difícil que é o coronavírus. Está todo mundo em casa, em depressão, chateado, sem motivação nenhuma. As pessoas estão se sentindo sozinhas, se sentindo deprimidas, se sentindo ociosas, sem relação social, e começam a ficar frustradas, com medo de não poder ter o trabalho para fazer a renda para a família, e por aí vai. A frase de Patrick Teixeira, vamos botar na memória de vocês. Todo momento ruim passa. Mas para isso você tem que estar racionalmente preparado. Se ele tivesse nervoso, porque o supercílio está aberto, porque o cara estava batendo nele, porque o treinador está gritando, ele ia conseguir ter resultado? Você iria conseguir ter um resultado como você tem se você ficasse nervoso toda vez que você subisse na luta e perdesse a razão? Ficasse puto, com raiva e surtasse? Não teria os resultados positivos, né? Porque, na verdade, é na dificuldade que a gente cresce, né? Então, de tanto a gente apanhar na vida, a gente se acostuma, ou a gente se molda, né? A gente é acostumado a passar por essas coisas na luta, então a gente ainda segura a onda, vamos dizer assim, né? A gente controla, a gente coloca estratégia, quando a gente volta, que dá um minuto, a gente descansa, recupera, a gente põe a cabeça no lugar de volta e volta de novo, colocando sua estratégia. Galera, é isso, cara. Ó, Patrick, foi um prazer falar com você aqui no meu Instagram. Avisando pra galera, a gente vai fazer um trabalho junto, já conversei com o Patrick, no YouTube, tá? A gente vai fazer um trabalho lá sobre estratégia e fundamentos de boxe que ele acha interessante passar para vocês, e eu vou abrir essa porta para ter a honra de colocar o trabalho do Patrick lá no meu YouTube, porque a gente é o segundo maior canal do mundo e é o maior do Brasil. E ele é o maior lutador de boxe do Brasil, então a gente tem que colocar o maior lutador de boxe do Brasil no maior canal do Brasil. Bom, não tem o que questionar. Então vamos colocar ele lá. A gente vai fazer um trabalho legal para ajudar vocês a aprender boxe com pessoas que são mitos do boxe. Já fiz um com o Eder Joffre, tive esse prazer de fazer com o Eder Joffre. Fiz um com o Ernesto Rusch, que é do Muay Thai, do K1 também, que é um cara que eu era fãzaço. Então, tipo assim, foi muito legal. E fazer com o Patrick também vai ser uma parada muito legal.
Galera, prestem atenção. Eu vou até salvar essa live aí que a gente fez hoje, porque tem muita coisa importante que você falou, Patrick. Muita coisa. Assim, é motivador para muita gente. Muita gente vai agregar muito na vida tendo ouvido você falando. E eu quero sim que eles saibam o quanto você é um herói para a gente. É um vencedor. E a gente tem pouca noção de que a gente tem vencedores aqui dentro da nossa casa, sacou? Então, ó, eu quero agradecer por todo mundo que está aqui assistindo você. Quero agradecer por mim como treinador e seu fã também pela relação de amigo que a gente criou e pela mensagem que você está passando para toda essa galera que precisa de motivação, sacou? Se despede aí, galera. Manda um abraço para todo mundo. Não, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, agradecer a você também, Bruno, por estar forçando eu falar aqui, que eu tenho uma dificuldade de me expressar na frente de uma câmera, mas a gente vai quebrando essas barreiras. Eu gostaria de agradecer, um abraço para todo mundo aí do canal e obrigado aí pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história e já estou muito feliz aí com vocês aí. Abração. Abraço, galera. Box.